E olha, pessoal, já dando o pontapé inicial com toda a seriedade, atenção e gravidade que possivelmente esse caso terá para o Brasil, impacto econômico, sanitário, reputacional, institucional. Isso porque, pessoal, o Brasil deve ficar ainda mais alerta com a gripe aviária que parece se instalar cada vez mais no país. Meus amigos, o governo do Rio Grande do Sul, inclusive, já declarou estado de emergência depois que um foco da doença foi detectado, mas outro caso suspeito de gripe aviária na produção comercial de ovos é investigado em Ipumirim, no oeste de Santa Catarina, e foi confirmada hoje de manhã. Inclusive, são várias suspeitas no ar. Já há indícios claríssimos aí de, enfim, bloqueios comerciais de mercados mais do que relevantes para as nossas exportações. Vamos aqui com toda a sobriedade, todo o pé no chão que mais é necessário e que se clama por esse momento para entender o impacto econômico para todos nós aqui no Brasil, especialmente os nossos produtores da avicultura. Mano Ferreira, me ajuda aqui a nossa audiência a se situar em que pé estamos. Pois é, Marinho. Em primeiro lugar, vale dizer que até essa notícia da gripe aviária, nós vínhamos num momento muito bom para a produção de aves no Brasil. Até na semana passada, a Associação Brasileira de Produção de Proteína Animal havia divulgado números comemorando um recorde de exportações para os Estados Unidos, entre outras razões, justamente porque nós estávamos aumentando as nossas exportações para compensar a falta de venda de outros países que tinham registrado casos da gripe aviária. Por isso, a situação agora é de bastante cautela. A gente tem um protocolo de proteção sanitária para casos de gripe aviária desde os anos 2000 que está sendo aplicado. Isso faz com que haja uma inspeção mais rigorosa por parte dos órgãos de fiscalização nas granjas que fazem produção de ovos e aves e, claro, outros governos de estado também estão acionando protocolos. Você sabe que em Minas Gerais e Rio Grande do Sul nós já destruímos toneladas de ovos que vieram da granja onde houve o primeiro caso de gripe aviária confirmada pelo Ministério da Agricultura. É fundamental que a gente tenha um trabalho coordenado para conter esses danos, garantir que a doença não se espalhe para, com isso, conseguir minimizar os danos, tanto do ponto de vista de abastecimento local, como também das exportações, que a gente sabe são muito importantes para o nosso país. E, de novo, a gente estava vindo num embalo, né? Esse setor estava realmente ali produzindo, acho que 5 milhões de toneladas anuais de exportação de frangos, tinha um status sanitário exemplar, exaltado mundo afora, e já vinha batendo recordes. E não é que foi ano passado ou retrasado, não, pessoal, foi mês passado. Em abril, realmente já superava mais de 200% o aumento na produção e na conquista de vários outros mercados relevantes, como o Japão, né, mano? 4.300 toneladas exportadas só para os Estados Unidos em abril. É impressionante. Estados Unidos, onde a bola da vez dessa crise inflacionária era exatamente os ovos. E, enfim, eis que surge esse desafio. Vamos tentar entender exatamente como o Brasil está se propondo a enfrentar isso e realmente resolver isso o quanto antes. Até porque, enfim, não há tempo a perder. Agora, pessoal, só para que fique assim, cristalino para todos vocês, os ovos que saíram da granja ali em Montenegro, município gaúcho, que teve o primeiríssimo foco de gripe aviária identificado aqui no nosso país, foram lá, que já foram inclusive localizados, todos os ovos contaminados e serão devidamente destruídos. O governo de Minas Gerais também, por exemplo, já destruiu 450 toneladas de ovos provenientes dessa granja gaúcha. Agora a dúvida que está posta, né? Como faz para que essa notícia realmente seja mitigado qualquer impacto que ela possa ter nas nossas exportações e nas importações? Claro que os destinos surpreendem de alguma maneira, né? A forma com a qual a carne de frango brasileira é obtida, né? E é comprada mundo afora, entre eles a China, o Japão, o Uruguai, a Argentina, Chile, Canadá, África do Sul, União Europeia, enfim, um bloco que reúne 27 países e principalmente o Japão como um desses mercados de muito valor agregado que já, enfim, emitiu a decisão de uma suspensão, um bloqueio temporário. Mas para entender melhor esse impacto aqui, eu proponho que a gente converse com o deputado federal Pedro Lupion, ele que é do Progressistas Paranaense e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Tudo bem, deputado?
conta pra gente aqui, até porque, de novo, é um desafio geopolítico, diplomático e principalmente econômico. Como está essa articulação entre governo federal, parlamento e Congresso Nacional e principalmente o Itamaraty para tentar, de alguma maneira, coibir esse impacto que pode ser monumental para os nossos produtores da avicultura? Bom dia. A gente, enquanto só restabelece aqui o som das palavras aqui do próprio deputado Lupion. Oi, bom dia. Agora sim, podemos seguir adiante. Consegue nos ouvir bem, deputado? Consigo, ouço bem sim. Vamos lá. Bom dia, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Boa. Tema super preocupante, nos gera bastante preocupação nesse sentido, até porque nós somos o terceiro maior do mundo de frango, vamos a 14, praticamente 15 milhões de toneladas de produção, mais de 5 milhões de exportação, e isso tudo é o que faz a nossa economia girar tão rápido, nossa balança comercial ser tão boa. Isso passa pela cadeia produtiva de frangos. Vamos aos pontos de dar clareza para a população, para que ninguém fique preocupado. Os ovos contaminados, ovos férteis, não eram ovos de consumo humano, ou seja, ovos para matriz, né, para ovos férteis para a produção de pitainhos, ou seja, não vão para o consumo humano. Segundo, o Ministério da Agricultura, a Defesa Agropecuária, tem uma equipe extremamente capaz, muito capacitada, muito técnica e que está fazendo o trabalho com todos os protocolos necessários e reconhecidos mundialmente. Aliás, o Brasil é reconhecido mundialmente pela Defesa Agropecuária, né, pela boa capacidade e capacitação dos seus técnicos. O isolamento da área de contato, da área de contágio, a identificação de novos focos, o rastreamento para onde foram esses produtos e essa questão em Santa Catarina, que começa a aparecer agora numa granja de subsistência, ou seja, não numa granja comercial, né, uma granja no quintal da casa de alguém, numa propriedade de alguém. Então, vamos mitigando todos os pontos para garantir a clareza das informações e principalmente a tranquilidade das pessoas. Gera um impacto econômico muito forte. China, nosso maior importador, já suspendeu. Japão assumindo todos os protocolos, União Europeia, Emirados Árabes começando com seus protocolos também. Isso faz com que a gente fique com uma demanda, aliás, com um estoque altíssimo de frango dentro do país, e muito desse frango, por exemplo, o frango que vai para o Oriente Médio, produzido de maneira específica para o Oriente Médio, que é a questão do frango halal, né, que vai para os países muçulmanos, que tem uma especificidade própria, um volume próprio, tamanho e características. Então, a gente tem que analisar agora tudo aquilo que está sendo feito pela Defesa Agropecuária, tem trabalhado muito fortemente, cumprido os protocolos que devem ser cumpridos, tem o nosso apoio todo dentro do Congresso. Inclusive amanhã nós temos uma grande reunião de trabalho com todos os técnicos lá, com as áreas técnicas do Ministério da Agricultura e com as entidades que representam a produção de frangos e a exportação de frangos no país, para que a gente possa ver o que mais podemos fazer para ajudar e para mitigar o mais rápido possível esses focos. Sem dúvida alguma, soluções são, enfim, urgentes, sinceramente, diante de tudo isso. Ainda mais porque, eu costumo dizer aqui, acho que todo mundo está na mesma página, que exportar, ou a capacidade de qualquer país exportar, é mais ou menos como você ter crédito num banco, né? Basta uma notícia ruim para o banco ali puxar o freio de mão e cancelar a sua capacidade de contrair esse crédito. Mas a gente espera que a gente possa virar isso quanto antes e entender exatamente o que está em curso. Eu vou acionando aqui o nosso David de Tarso, deputado Lupion, para a próxima pergunta. Pois é, deputado, muito bom dia. Eu acredito que, assim, o Brasil, depois que teve esse problema em relação à gripe aviária, tomou medidas com a colocação de barreiras sanitárias. Por que isso não foi feito antes? Porque muitas vezes eu noto que a gente tem uma reação após o episódio, mas não uma prevenção. Então, há uma medida para que vocês também possam implementar e articular junto ali ao Congresso para que a gente reverta essa lógica? Vamos lá, é importante dizer que todas as medidas sanitárias exigidas para o comércio internacional e mundialmente reconhecidas são adotadas pelas granjas brasileiras. Tem que ter oportunidade um dia, aliás, não pode, porque é proibido entrar numa granja dessas, mas a oportunidade de conhecer pelo menos o sistema de como é feita essa fiscalização e como é feito esse trabalho em cada uma dessas granjas. É de segurança máxima, literalmente, né? Ninguém de fora pode entrar, não tem contato externo, todo com gradil, não tem contatos com outras aves. Nós tínhamos a preocupação e a possibilidade da entrada da gripe aviária no Brasil já há 2 anos, quando começaram os problemas no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Nós conseguimos, através
da defesa agropecuária e dos critérios adotados pelos produtores e pelas granjas mitigar e evitar que chegasse essa gripe aviária aqui no Brasil. Agora, infelizmente, aconteceu, justamente na época de migração de aves silvestres, aconteceu esse contágio. Agora, tudo aquilo que é necessário fazer para evitar isso, nós fazemos e temos reconhecidamente, aliás, mundialmente reconhecido, um critério extremamente contundente e eficaz de defesa agropecuária. Tudo aquilo que era possível fazer para evitar que acontecesse esse foco foi feito e tem sido feito agora. Então, agora o que acontece é que mudam os protocolos. Depois que a constatação do fato, a verificação, o diagnóstico do fato, a gente precisa daí isolar a área, fazer um tratamento todo diferente para que evite contágio em outras granjas. A gente só espera que esse caso realmente não vire precedente e gere aquele estilo efeito dominó, né, em outros setores de proteína importantes da nossa agropecuária, que está, de novo, acho que é um grande consenso na sociedade que, apesar dos muitos pesares aqui no nosso Brasilzão, o agro é tido por todos nós como talvez o nosso maior farol de excelência e assim deve permanecer e atravessar esse baque o quanto antes. Eu vou aqui com o Diogo da Luz, deputado Lupion, para a próxima pergunta. Vamos lá. Muito bom dia, deputado. A gente sabe que com todos os defeitos que temos aqui, o Brasil é excelência na sanidade vegetal e animal. E que a transmissão desse vírus é de ave para ave, muitas vezes silvestre, e de maneira relativamente difícil. Então eu até entendo o cuidado com os ovos, porque os ovos poderiam conter o vírus, mas por que os países importadores têm tanto medo de consumir a carne, se a carne não transmite o vírus? E o que eles ganham com isso? Porque eles estão perdendo o maior exportador do mundo e provavelmente para nós poderá ficar mais barato, mas para eles mais cara ainda a carne, não? Vamos lá, bom dia. Primeiro, qualquer país toma e adota critérios e medidas imediatistas quando há um diagnóstico de uma doença, né? A gente faz isso também. Quando há um caso de vaca louca lá na Inglaterra, quando há um caso, por exemplo, houve nos Estados Unidos, de influenza aviária, a gente sempre bloqueia também e segura para analisar quais são os sintomas, o que pode acontecer, qual é o tamanho, a extensão desse foco e se isso tem algum problema ou alguma definição direta com o produto importado. Isso é normal acontecer. Aliás, a tendência é que nos próximos 60 dias fiquem as análises de todos esses diagnósticos, do que o governo brasileiro está fazendo para mitigar os efeitos, do que a defesa agropecuária tem feito, para depois voltar à importação gradativa desses produtos. Isso é natural, é o normal, os protocolos são sempre feitos dessa maneira, de fechar essa importação por qualquer um desses países e depois ir analisando fato por fato para poder reabri-lo. Isso acontece em todos os casos de epizotíases, como nós falamos aí dessas doenças do agro, e são critérios internacionais adotados mundialmente que têm que ser feitos, são protocolos, infelizmente. Não há risco no consumo, não há risco de transmissão pela carne, não há risco em relação a isso, mas obviamente que há uma preocupação, por exemplo, para esses países importadores, de ter algum tipo de material contaminado nessas cargas exportadas que podem afetar suas granjas, por exemplo, a sua produção ou gerar algum problema alimentar dentro do seu país. Então tem que tomar esse cuidado mesmo, e é natural que aconteça isso e previsto. Até quando o governo comunica esse caso para a OIE, para a Organização Internacional e para os países, vamos lá, nós exportamos frango para mais de 150 países, todos eles comunicados desse foco, porque, sabe, é a nossa obrigação de fazer, né? A lei exige que a gente faça isso. Então, esses países passam a analisar, cada um dentro do seu protocolo, quais vão ser as reações e quais vão ser as consequências desses dados. É importante a gente só ressaltar aqui, pessoal, que de fato a frente parlamentar de agropecuária, a qual o deputado Lupion comanda, defende que não há risco de transmissão no consumo de todas as carnes de frango que já foram devidamente inspecionadas. É importante ressaltar isso, apesar de toda essa histeria internacional, que é até compreensível, mas vem também no meio de um grande realinhamento geoeconômico, comercial. Pode ser que tenha talvez um impulso protecionista aí que usou essa questão sanitária e ambiental como pretexto para poder brecar as exportações brasileiras. Tudo é possível e não tem nenhum ginasiano, ninguém que seja limitado nesse jogo, muito pelo contrário, são interesses pesadíssimos. Eu vou aqui com a Ana Beatriz Rich, agora, deputado, para a próxima pergunta.
Deputado, bom dia. Deputado, o senhor comentou que desde que o fato foi constatado dessa contaminação, estão sendo tomadas providências para evitar que, enfim, mais aves também tenham a doença aí diagnosticada, não é o termo correto, né? Como? Contaminados, perfeito, desculpe. E aí, eu gostaria de entender, no aspecto econômico, se estima que mais ou menos quanto tempo, desde que um episódio como esse é constatado, até que essa importação volte, essa exportação seja regularizada novamente, até que os países abram novamente as fronteiras para o Brasil? Bom dia, Ana Beatriz. Veja, é uma pergunta difícil essa, né? Cada país tem o seu critério, o seu protocolo. Mas a esperança, a expectativa que nós temos é que, pelo menos em 45, 60 dias, alguns países já tenham detectado que são focos pontuais, de locais já isolados, de granjas que não têm grande contato comercial com outros estabelecimentos e voltem a comprar o nosso frango, né? Essa é a grande preocupação. Vamos lembrar que o preço do ovo estava do jeito que estava por causa de uma influenza aviária nos Estados Unidos, né, que deixou de exportar ovo para muitos lugares. Então, isso gerou uma mudança de mercado, uma inflação enorme no preço dos ovos e é resultado também de uma contaminação nos Estados Unidos. Então, a gente está fadado a isso também e podemos estar nessa situação também. Mas a tendência é que em 45, 60 dias os países voltem com seus protocolos aí a gradativamente reabrir os mercados e a gente poder vender novamente. Para ontem, essa é a nossa expectativa. Antes da gente seguir aqui e partir para uma conclusão, uma pergunta importante aqui também do Mano Ferreira, deputado, para a gente seguir adiante aqui nesse papo. Vamos lá. Bom dia, deputado. Eu queria trazer a conversa um pouco para o ponto de vista do consumidor brasileiro. Qual que é o impacto que essas notícias devem causar para a pessoa que está em busca do ovo para sua mesa? Vai ficar mais barato? Tem alguma razão de ter algum tipo de receio? Enfim, como que o consumidor deve observar essas notícias? Vamos lá, receio nenhum, vou repetir, esses ovos contaminados eram ovos galados, vamos dizer, ovos férteis, né, para gerar outros animais, não eram ovos para consumo humano, não é o ovo que vem do mercado. Não há preocupação nenhuma nesse sentido e pensando-se basicamente em economia de mercado, se deixa de exportar, né, se diminui a exportação de ovos de consumo, aumenta a oferta no mercado, o preço deve cair, né, imagino eu. Isso é uma análise fria e lógica de mercado. Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar nos próximos dias, mas não há preocupação nenhuma sobre desabastecimento para a população brasileira, pelo contrário, não há preocupação nenhuma sobre a sanidade dos produtos brasileiros, não há preocupação alguma sobre aquele produto que está na gôndola do supermercado para ser consumido pelas famílias brasileiras. Vocês podem continuar e continuem comprando ovos, comprando frango e consumindo, porque agora, mais do que nunca, nossos produtores precisam do consumo interno e dos consumidores brasileiros para dar conta desse recado. Falo eu como paranaense, do maior estado produtor e exportador de carne de frango do mundo, né, quando trata-se de um estado especificamente. Então, a preocupação aqui é gigantesca e a gente pede que a população brasileira continue com a confiança no mercado brasileiro, nos produtores brasileiros, nas granjas brasileiras e na defesa agropecuária, que nós temos muita sanidade e todos os protocolos os mais rígidos possíveis. É isso aí. Deputado Pedro Lupion, a gente agradece demais, você sempre vocalizando aí com contundência e esclarecimentos importantes para evitar, no meio de tanto alarmismo e histeria, essa é a hora de botar a cabeça no lugar e trabalhar mais e tentar solucionar o quanto antes. Eu acho que a população brasileira demanda isso e essa é a nossa expectativa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês, parabéns pelo trabalho e nos ajudem aí difundindo as informações corretas da sanidade dos nossos produtos. Obrigado. Seguimos juntos e seguimos em frente com todos vocês nos ouvindo e nos assistindo. Vamos repercutir aqui um pouco a bancada, né? Até porque, assim, claro que pode ter um impacto devastador na nossa balança comercial, Diogo da Luz, inegavelmente. China, Japão, África do Sul e tantos outros já, pelo menos, suspendendo por enquanto as compras aí do nosso frango, ovos, enfim, produtos relacionados. Mas, enfim, pode acabar tendo até uma aliviada na inflação dos alimentos, desse tipo de alimento, aqui no mercado interno, porque os produtores vão ser forçados a vender por um preço mais baixo internamente, aqui dentro. Essa é a sua expectativa? Faz sentido?
Faz sentido, considerando ainda mais que o frango é altamente perecível, né? Ele atinge a idade adulta para abate com 40, 42 dias. Não dá para esperar uma semana, 2, 3, assim por diante, porque o frango começa a ficar muito caro se for guardado. Não pode colocar ele numa prateleira, né? Exatamente. Então, acho que isso pode acontecer. Mas eu insisto que tem muita fantasia, muito sensacionalismo e pouca razão. Veja, por exemplo, é no Rio Grande do Sul que está acontecendo um caso único de gripe aviária. Se você pegar as províncias argentinas de Corrientes, Santa Fé e Córdoba, que produzem bastante frango, elas estão muito mais perto desse caso no Rio Grande do Sul, e a Argentina já teve, inclusive, casos de gripe aviária, do que, por exemplo, São Paulo e mesmo Paraná. Portanto, não tem lógica nenhuma. E, principalmente, é importante a gente reforçar para a população: carne de frango e nem mesmo os ovos que a gente compra no supermercado tem o risco de trazer alguma contaminação para nós, nem mesmo para as aves que a gente possa ter em casa. Mas esse é o grande problema, né, Diogo? Porque aí você tem o foco num estado agora, previsão de Santa Catarina também, mas o problema é que você reduz o consumo para o mercado externo, aí o mercado interno é abastecido. Só que automaticamente você também reduz a quantidade de exportação e isso impacta diretamente na nossa economia com a redução do PIB. Então, assim, é um problema que o agro brasileiro é muito forte nesse setor, né? Isso no curtíssimo prazo, sim, porque o que vai acontecer no curto e médio prazo é que as pessoas vão cancelar encomendas de pintinhos para engorda. Então a gente tem uma tendência de mais adiante ter falta de frangos. Porque quem é o louco que vai encomendar pintinho para começar a engordar agora e falar, de repente eu não posso vender, então ele para antes. Meus amigos, mas para evitar que a coisa acabe descambando a esse nível que o Diogo da Luz descreveu, com muito realismo, tá? Muito pragmatismo, é bem possível esse cenário, eu proponho que a gente vá aproveitando aqui a deixa que o David me deu, diretamente para Santa Catarina, também outro foco dessa crise zoossanitária que a gente está tendo que lidar, né? Dessa crise aí na nossa avicultura, onde foi lá, pessoal, onde uma suspeita também de gripe aviária está sendo investigada e a nossa repórter Elis Costa, diretamente de lá, tem mais detalhes para a gente entender o que está acontecendo precisamente. Bom dia, Elis. Os detalhes, por favor. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham através do Morning Show. Então, na manhã desta segunda-feira, foi confirmado um caso de suspeita de gripe aviária em Santa Catarina. Esse caso foi registrado no município de Pumirim, que fica no oeste do estado, e essa informação está no mapa do Ministério da Agricultura e da Pecuária, que também está em estado de alerta. Essas informações são atualizadas diariamente. E o estado de Santa Catarina, visto isso, proibiu a entrada de aves e ovos férteis de 12 municípios do Rio Grande do Sul, porque o estado vizinho é parceiro comercial e também registrou um caso de gripe aviária no último domingo. Essa proibição, essa medida imediata, ela visa, então, a contenção e a prevenção, a disseminação da doença aqui no estado. Lembrando que a gripe aviária, também conhecida como H5N1, ela é um subtipo de vírus da influenza, que atinge, então, aves de uma forma muito rápida e tem um índice de mortalidade muito grande entre esses animais. Então, a SIDASC, dentre as orientações para os produtores, a SIDASC, então, que é a Companhia Integrada de Desenvolvimento e Agricultura aqui de Santa Catarina, ela informa que os produtores devem reforçar as medidas de biossegurança e, caso tenham aves mortas em suas propriedades ou com alguns sintomas dessa doença, não devem manipular esses animais e fazer, então, o contato diretamente com a SIDASC para as devidas providências. A gente agradece, Elis Costa, belas informações aqui para a gente saber exatamente o que está acontecendo e, claro, com muito temor, mas também vamos ter, enfim, muita calma nessa hora antes de sair apressados a qualquer conclusão, mas o impacto está aí aos olhos vistos, aos olhos nus, para todo mundo saber fazer a própria, enfim, conclusão e medir esse possível impacto. Obrigado aqui pela presença. No momento onde a gente parte para um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio, o Morning Show segue a todo vapor e volta para vocês já já. Agora, Mano Fernandes, da gente seguir adiante aqui, temas ainda muito quentes, urgentes, para a gente deixar a nossa audiência muito bem informada. Sua expectativa olhando adiante aqui, com muito realismo e pés no chão, mas também sem ilusão qualquer, porque está acontecendo, é o fato e a gente tem que se adaptar o quanto antes.
A natureza, às vezes, é implacável, né? Então, por mais que nós tenhamos um setor agropecuário extremamente eficiente, extremamente moderno, antenado e preocupado com as melhores práticas internacionais, acaba sendo inevitável, eventualmente, ter 1 ou 2 casos de gripe aviária. O importante é que, nesse momento, os protocolos já estão sendo utilizados para que a gente consiga conter a disseminação desse vírus, que é muito mortífero entre as aves e, claro, precisamos fazer com que esses procedimentos ocorram com a máxima velocidade e eficiência para conter os danos para a economia do ponto de vista das nossas exportações. De um ponto de vista do consumidor, cabeça tranquila, podemos continuar consumindo sem receio os insumos que vêm da nossa produção de aves, sejam os ovos, sejam o frango. E claro, não há tempo, pelo contrário, não tem tempo algum para os produtores ficarem lambendo as feridas e lamentando, mas realmente tem um efeito simbólico assim devastador, não só no selo sanitário exemplar da agricultura brasileira, mas principalmente porque os produtores locais estavam comemorando o melhor ano, com recorde atrás de recorde, há muito tempo nesse segmento, enfim, produtivo da economia brasileira. Mas, enfim, as coisas acontecem quando a gente menos espera, né, Diogo da Luz? E que a gente torça para que tudo seja resolvido quanto antes, e todos os detalhes na programação da nossa Jovem Pan News, pessoal.